Olá, bem-vindo a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Então, nós estamos na nossa série resolvendo as AP2 de anos anteriores da matéria Matemática Básica da Faculdade de Licenciatura em Matemática CEDERJ, tá? Nós estamos aqui na AP2 de 2017.1. Eu vou resolver nessa videoaula a letra A da questão número 3, tá ok, pessoal? Uma questão de função, uma questão gráfica. Eu vou fazer uma videoaula, passar a partir dessa videoaula agora, eu vou fazer uma videoaula para cada questão, para que eu não alongue muito os vídeos, eu consiga fazer um upload mais rápido, tá? E chegue os vídeos também mais rápido até cada um de vocês, de maneira que eu ajude a todo mundo que precisar até o final de semana, até a data da prova, tá ok? Então, vamos para a nossa questão. A questão, ela fala o seguinte, né? Ela pede, né? Ele nos dá um gráfico, esse gráfico aqui que vocês estão vendo, eu ampliei. Ele está dentro de um papel quadriculado, tá? Toda questão gráfica, normalmente, ela vai vir dentro de um quadriculado, tá ok? Vocês vão entender o porquê disso aí. E ela fala que é uma função afim, né, de domínio real para imagem real. Então, eu já sei que qualquer número pertencente ao conjunto dos números reais poderá fazer parte do domínio dessa função. Ela vem com a seguinte notação. Eu vou escrever aqui, ó. F de real para real. Significa dizer que esse aqui, todo o conjunto dos números reais pertence ao domínio dessa minha função e aqui pertence à minha imagem. Tá ok? Vamos prosseguir. Então, ele pede para me resolver essa inequação logo daqui na minha letra A. Resolva a inequação f de x menor do que 1 e defina o conjunto solução e represente-o na reta. Vamos ver alguns detalhes, pessoal, antes da gente tentar resolver propriamente dita essa equação. Vamos estudar um pouco esse gráfico. Eu criei aqui um passo a passo, tá? Isso não está em livro nenhum, que eu acredito que vai ajudar a resolver esse tipo de questão. Eu tenho aqui 6 passos, tá ok? 6 passos, uma sequência lógica, que no final da gente seguindo esses 6 passos, vai nos dar a condição de interpretar o que está acontecendo e de solucionar esse problema criado pela questão A, que na verdade é o que? É o meu f de x, resolver essa inequação, f de x menor do que 1. Então vamos para o primeiro passo. O primeiro passo é identificar os pontos do sistema cartesiano que pertençam à função e tela. Tá? Se eu vou identificar os pontos, pessoal, primeira coisa, eu sei que visto aqui o quadriculado, tá? Nós temos o nosso papelzinho quadriculado, ok? O cantinho do quadriculado que o meu gráfico ele toca, o cantinho de cada quadradinho desse quadriculado, eu sei que ele me dá uma raiz, uma imagem, né? Um domínio, uma imagem inteiro, tá ok? Por quê? Aqui é inteiro. Eu sei que esse ponto aqui, que eu vou chamar de A, então vamos identificar os pontos. Esse ponto aqui, eu vou chamar ele de B. Esse ponto que é a raiz, né? É onde o gráfico corta o eixo X, é um ponto importante, tá vendo? Onde o gráfico intercepta aqui o eixo X, é a raiz, eu vou chamar de C. Esse próximo ponto aqui, ó, eu vou chamar de D, tudo no cantinho dos quadradinhos, ó, vamos chamar de quadrículas, né? Esse ponto aqui eu chamo de E e esse último ponto aqui eu chamo de F,
Tá? Então, eu cumpri aqui o primeiro passo, né? Eu identifiquei os pontos cartesianos pertencentes à função. Claro, pessoal, que eu não vou pegar um ponto, por exemplo, um ponto aqui, ó. Se eu pegar esse ponto aqui, eu vou ter dificuldade para achar a abscissa dele, bem como vai me dificultar, não há meios para que eu ache aqui a minha ordenada. Concordam comigo? Ok. Então, eu identifiquei os pontos que estão no canto de cada quadradinho desse, cada quadrícula. E não basta estar no canto. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, ele está no canto, né? Ele é menos 3 e 4. Porém, ele não participa dessa função, pelo fato que ele não, para participar da função, ele tem que estar sobre o gráfico da função, que é essa reta aqui. Beleza? Identificamos os pontos. Agora vamos para o segundo passo, que é extrair as coordenadas dos pontos. Então aqui eu tenho meu ponto A, B, eu tenho C, eu tenho D, eu tenho E, eu tenho F. Eu sei que para cada ponto desse, né, ponto, a gente identifica as coordenadas dele dessa forma aqui, ó. Parêntese, separado por vírgula. Né? Esse primeiro espaço aqui é ocupado pelo x do ponto, pela abscissa. Esse outro espaço aqui pela ordenada. Abscissa x, ordenada y. Vamos lá para o ponto A. Vamos identificá-lo. Quem é a abscissa do meu ponto A? Eu tenho abscissa menos 5 e eu tenho ordenada 2. Então, eu vou botar a identificação. Menos 5 para x e 2. Ok? Para o ponto B, eu tenho menos 3 e 1. Menos 3 e 1. Beleza, tranquilo, né? O que acontece? Eu já tendo 2 pontos, eu já posso achar a equação da reta. Esse é justamente o pedido, que é determine a expressão de f da nossa letra C dessa questão 3. Tá? Mas a gente não vai se preocupar com isso agora. O ponto C, quem é a abscissa? Menos 1. Quem é a ordenada? É 0, porque ele é raiz. Aqui, ó. Tá? Meu ponto D, eu tenho 1 para x, abscissa 1, ordenada menos 1. Então, ponto D, 1, ordenada menos 1. Até agora, tudo tranquilo. Vamos prosseguir. No ponto E, eu tenho 3 de abscissa e quanto que eu tenho de ordenada? Menos 2. Então, o ponto é 3 menos 2. Vamos para o F. O F eu tenho 5 de abscissa e menos 3 de ordenada. Então, vamos lá. 5 para x do ponto F e menos 3 para y de F. Tá ok? Repara o seguinte, cada ponto ele vai ter um x e ele vai ter cada ponto que participa da função, né? Eu lembro que esse gráfico é uma reta. Pessoal, uma reta é composta de infinitos pontos, tá ok? Tá? E como é de real para real, eu tanto faz, ó, qualquer número que eu pegar aqui, qualquer número que eu pegar aqui, qualquer número que eu pegar na abscissa x, né? Vai servir para essa função, bem como vai me resultar um número real, qualquer número real na minha ordenada y. Bom, fizemos até agora, identificamos pontos, demos um nomezinho lá, A, B, C, de acordo com cada cantinho do quadrado, cada vértice quadradinho ali, né, das minhas quadrículas, e que o meu gráfico corta esse vértice dos quadradinhos, aqui, ó. O A, tá vendo? Tá cortando o vértice desse quadradinho aqui. O B corta o vértice desse quadradinho aqui. O C tá cortando o vértice, tá? O gráfico corta o vértice, topa, né? O vértice encosta desse quadradinho aqui. Bom, e eu extraí a coordenada desse ponto. Bom, eu já sei bastante coisa. Eu já posso trabalhar com esses pontos aqui, né? Por exemplo, para achar a minha expressão dessa minha função f. Tá? Agora, o terceiro passo vai ser eu identificar. Eu não sei se é bem identificar. Eu escrevi aqui, mas vamos entender o que eu quero dizer, tá?
é identificar quais dos eixos vai ser o conjunto dos números que vão compor o meu domínio. Pessoal, eu tenho que pensar como em domínio. Quando eu falo em domínio, na verdade, eu tenho que pensar imediatamente que esse domínio é composto pelo conjunto de números, tá? Agora, esses conjuntos de números, eles vão ser extraídos de onde, né? Onde que eu vou olhar o meu domínio? Pessoal, o meu domínio eu vou olhar no meu eixo X. Então, se eu quero identificar, eu quero saber quais dos eixos vai ser o conjunto de números que vão compor o domínio, eu tenho que estar sabendo que o meu eixo X é o meu eixo que vai suportar os meus domínios. Ele vai conter o conjunto de números que vai compor esse domínio dessa minha função f. Tá ok? Tá? Então, vamos já entendendo isso aqui, que o conjunto x ele comporta o conjunto numérico da minha função, que eu chamo de domínio. Vamos identificar agora, né? Identificar quem é o domínio dentro de uma expressão de uma função. Aí, caramba, quem é o domínio dentro de uma expressão? Toda função ela tem uma lei, né? Uma lei que rege ela, né? Ela tem uma expressão. Por exemplo, vamos dizer, olha para cá, que eu tenho essa função aqui que é uma reta. F de x igual a 3x mais 4. Eu posso dizer que a minha função ela está em função de x, porque o meu f de x, os valores que f de x vai assumir, vai depender totalmente do número pertencente aos conjuntos reais, já que a minha função ela é de real para real, ou seja, eu pego um x pertencente aos reais, vai me sair um f de x também pertencente ao conjunto dos números reais. Então, por isso que eu digo que f de x está em função de x, porque vai depender do conjunto de números que o meu x vai assumir, né? Que vai me resultar os valores de f, ou seja, o meu resultado de f está dependendo totalmente de quem? De x. Então, o domínio da minha função, quando eu tenho uma expressão, é justamente o x, é os possíveis conjuntos de valores. Eu vou substituindo valores aqui, ó, e vai vendo se satisfaz, né, a minha função, se tem uma restrição ou não. Por exemplo, eu posso dizer que o domínio dessa função aqui, ele pertence realmente aos reais, né? Então eu faria assim, ó, o domínio dessa função é igual aos reais, porque não tem nenhuma restrição. Diferente se eu tivesse uma função 1 sobre x. O x nunca poderia ser o quê? Zero. Então a restrição é x diferente de zero. Então eu teria assim, ó, domínio. Vou escrever aqui bem no cantinho. O domínio, né, é todo o conjunto dos números reais menos o zero. Para essa função aqui, ó. Essa função, o domínio dela seria esse, tá? Agora, para essa função f de x, que o x está em vermelho, o domínio é todos os conjuntos dos números reais, porque ele não me apresenta nenhuma restrição, tá ok? Então, qualquer número que eu jogar aqui para x vai ser o domínio. Então, quando eu tenho uma expressão de uma função, eu olho para o x dela, eu sei que ali, naquele x, vai entrar um númerozinho. Por exemplo, quando eu fizer f de 1, o que seria? F de 1 entraria no lugar de x, ia ficar 3 vezes 1, 3, mais 4, 7. Então, o meu f de 1, o meu 1, ele seria um elemento do meu conjunto chamado de quê? Domínio dessa função. Entenderam? Ficou tranquilo, né? Por exemplo, aqui, ó, eu poderia trocar o meu f de x por y. Tanto faz f de x ou eu usar y. Quem são os meus domínios? São os valores aqui, ó, que eu jogar para x. Se eu tivesse essa outra função aqui, uma função potência de expoente racional, quem seria? Meu domínio, os meus valores de x.
E essa função trigonométrica, f de x igual a seno x, os meus valores de x seriam o meu domínio. Então, quando eu olho uma expressão, quem é o meu domínio? São os valores que o x vai, ou seja, os valores que o x vai não, poderá assumir. Não significa que ele vá assumir aquele determinado valor, porque pode haver uma restrição, como é o caso da nossa função 1 sobre x aqui. Ou uma outra função, né? Se eu tivesse f de x igual a raiz quadrada de x. Bom, eu não posso ter um número negativo, já que a minha raiz é quadrada. O meu índice aqui é par. Então, meu domínio é x maior ou igual a zero. Esse tipo de função, f de x igual a raiz quadrada de x, e esse 1 sobre x, ele tem uma restrição. Então, por isso que eu falo, são os possíveis valores, né? Os valores que x poderá assumir. Aí isso vai me dar um conjunto numérico. Esse conjunto é o meu conjunto do domínio. Então, toda vez que eu olhar para uma função, eu olho para esse x aqui, eu reconheço, né, que é o domínio, quem que está simbolizando o domínio dentro da expressão da função. Mais ou menos assim, pessoal, tá? É uma ideia, isso aqui é apenas didático, tá? Para que vocês entendam, compreendam aquilo que está acontecendo, aquilo que eu quero explicar. Bom, o quinto passo é identificar quais dos eixos compõem a minha imagem. Bom, se eu tenho o meu eixo x compondo o meu eixo dos domínios, repara o seguinte, olha só. Por exemplo, se eu tenho, dentro do domínio dessa função aqui, eu tenho um elemento menos 5, joga para o gráfico aqui, ó, 90 graus, depois rebate 90 graus para o eixo y. Eu tenho de menos 5, eu tenho uma imagem 2. Só que olha só, se eu for fazendo isso para todos os elementos dessa reta, infinitamente, lá em direção ao menos infinito, e infinitamente até o mais infinito, na direção do mais infinito, eu vou ter inúmeras imagens. E isso vai compor o meu conjunto das imagens. Então, o eixo, né, ordenado, vamos dizer assim, que vai compor o meu conjunto das imagens é meu eixo y, também ele muitas das vezes chamado de f de x. Isso aqui, ó, vai comportar o meu conjunto numérico conhecido como imagem. E como que eu vou identificar a imagem nas expressões de f? Vamos lá. Se eu tenho f de x igual a 3x mais 4, isso aqui, ó, o f de x, o resultado, os possíveis resultados que ele poderá assumir, vai ser a minha imagem. Isso aqui tá, esse f de x, na verdade, ele está representando, né, o conjunto de todos os possíveis valores, tá, que vai resultar dos domínios. Cada vez que eu mudar esse x aqui, vai me dar um resultado. Isso vai me dando um conjunto numérico. Conforme eu vou mudando aqui o x, vai me dar um conjunto numérico. Então, o f de x ou y, tá? Quando eu tiver na expressão, por exemplo, f de x igual a 3x mais 4, eu sei que o meu f de x ele está representando o meu conjunto imagem. E o meu x sozinho aqui, ou aqui dentro, tá? Não f de x, só os valores que x vai assumir está representando o domínio. Bom, diante dessa explicação, agora vamos interpretar a solução dessa inequação aqui, f de x menos 1. Beleza? E vamos resolver essa inequação. Bom, eu resolver essa inequação significa eu achar quem? Os valores de x, né? Ou seja, os valores do meu domínio, que vai tornar o meu f de x, ou seja, a minha imagem menor do que 1. Certo? Então, se a minha imagem é menor do que 1, eu sei que esse 1 aqui, ele pertence a quem? A minha imagem. Então, eu vou lá em qual eixo? X ou Y? Y, né? Eu identifico ele na minha imagem, tá? Então, o 1 tá aqui. Bom, se eu quero o f de x menor do que 1, tá aqui, ó. F de x menor do que 1, eu sei que a minha imagem, ele está pedindo a minha imagem menor que 1, tá? Então, todos esses números aqui, ó, deixa
Deixa eu subir mais um pouquinho, vocês vão ver eu riscando aqui, ó. Vai ficar um risco mais grosso. Todos esses números aqui, né, aqueles infinitos números que tem aqui, que forem menor do que 1, até lá o nosso famoso menos infinito vai descer lá para baixo. Vamos dizer que vá. Eu tinha uma professora que ela falava, vai até o inferno, né? Eu morria de rir com isso. Ele vai pertencer a essa minha imagem. Bom, agora temos que ter se ater a um detalhezinho. Se é menor do que 1, o 1 não entra. Então o meu intervalinho aqui para 1 vai valer aberto. Meu intervalo aberto. Ok, pessoal? Tá, show de bola. Agora... eu toquei a tela do celular aqui. Eu acho que a imagem ficou melhor. Eu não sei o que eu fiz. Não sei, mas só sei que a imagem melhorou consideravelmente. Olha, não deu nem sombra. Bom, mas que ótimo. Vamos prosseguir. O que acontece? O que acontece? Eu tenho o f de x, né? Ele vai assumir valores, ok? Então, quando eu fizer... qual é o número que eu vou jogar aqui no meu f de x que vai me dar 1 de imagem? Ou seja, qual é o domínio, ok? Que eu vou jogar aqui no lugar de x e vai me dar 1 como imagem. Vamos ver? Olha aqui, ó. Menos 5 dá imagem 2. Menos 4 não sei nem para onde que vai. É alguma coisa entre 1 e 2. E o menos 3? Menos 3 dá 1. Então, toda vez que eu fizer f de menos 3, eu tenho 1. Então, a minha imagem 1 é uma imagem de um domínio do menos 3 que pertence ao domínio dessa função. Bom, então, o menos 3, se eu quero saber o x, qual o domínio, né? Qual o valor de x que eu vou entrar dentro do domínio para que eu tenha uma imagem menor do que 1, na verdade eu estou querendo saber quais são os valores que o meu domínio, ou seja, o meu eixo x tem que assumir. Ou seja, vai partir aqui de 1 e menos 3. Ou seja, o que acontece? Todos os valores aqui abaixo de menos 3, por exemplo, se eu pegar menos 3, tem 1. Então eu já sei que não tem que ser menor que 1, então o meu menos 3, o intervalinho dele vai ser aberto. Aí o que acontece, pessoal? Se eu pegar 2, aqui ó, eu aumentei o meu domínio, o valor do meu domínio, peguei 2. Jogar para o gráfico, jogar para cá, vai dar um número, né? Uma imagem entre 0 e 1. Se eu pegar 1, dá 0. Repara que tudo que eu pegar aqui, ó, a direita do meu menos 3, vamos riscar aqui. A direita do meu menos 3, deixa eu botar aqui bem certinho, com a caneta mais grossa preta. Até lá, o meu mais infinito, ele vai satisfazer essa condição dessa inequação, que ou seja, f de x, ou seja, a minha imagem menor que 1. Então eu achei, ó, que é menos 3, porque na verdade eu quero saber os valores que eu vou entrar aqui em x do domínio, que vai fazer com que essa minha imagem fique menor que 1. Então, a partir do menos 3, exclusivo o menos 3, ou seja, o menos 3 não entra, vai me dar uma imagem menor do que 1. Pronto, matei a questão sem eu fazer nenhuma conta, só interpretando o gráfico. Ou seja, a minha solução ela vai ser de menos 3 até mais infinito. Só que ele pede para colocar represente na reta numérica. A representação na reta numérica é justamente essa aqui, ó, que vai, você bota tracinho, aí engrossa aqui a linha, com a bolinha, o intervalo aberto, e menos 3 até mais infinito, né? Então, extrai essa reta, eu vou deixar aqui no gráfico para não ter que ficar muito rabiscado. Extrai essa reta do jeitinho que está aqui, coloca do lado, ou seja, bolinha aberta no menos 3, tracinho mais grosso,
que eu acho que é isso que o pessoal da matemática básica cobra, os coordenadores cobram, mas tem que botar aqui o tracinho fininho com 2 ou 3 números para lá, para representar que isso aqui não participa desse intervalo. Então a solução, porque qualquer número menor que menos 3 vai me dar uma imagem menor do que 1. Bom, matamos, né, a questão sem precisar resolver fazer praticamente nenhuma conta, né? Eu usei esse passo a passo aqui só para ajudar didaticamente, tá, pessoal? Isso aqui não é uma coisa assim oficial, é um processo que eu tentei criar didático para poder, um passo a passo, né, para poder auxiliar nesse tipo de questão, tá ok, pessoal? Então, show de bola! Muito obrigado por você ter assistido essa nossa videoaula. Se você gostou, deixa o seu like que você vai ajudar o canal. Próxima videoaula eu vou resolver a questão B, a letra B dessa questão 3 da AP2 de Matemática Básica do primeiro semestre de 2017. Tá ok? Um forte abraço, bons estudos, até a nossa próxima videoaula. Não percam, pessoal, a nossa próxima videoaula.